Quando eu comecei a gravar esse documentário, eu não tinha a menor ideia que ia gravar uma mulher que jogasse futebol nos anos 70. Mas foi graças ao Adailton, esse cara simpático que tá aparecendo aí, ó. A gente vai falar mais sobre ele, a história dele, com relação ao futebol feminino, no próximo capítulo desse episódio. Enfim, foi graças a ele que eu conheci a Rosângela, que é essa moça simpática aí, que tem um monte de história para contar pra gente dos anos 70 e 80 sobre o futebol feminino aqui na Quebrada. Olá, pessoal. Meu nome é Rosângela Rascazzi. É com grande alegria que eu venho aqui participar desse depoimento aí para um documentário que o nosso amigo Matheus está preparando. Eu tenho 53 anos, minha formação acadêmica é economista e foi assim um período muito importante para nós, porque eu considero que aquelas meninas na época, elas foram as pioneiras do futebol feminino e que começou no bairro do Itaim Paulista. Uma época assim que nós tínhamos poucos recursos e nós estudávamos no colégio o JEG, que depois passou a ser chamado de Alberto Schweitzer. Foi uma época de muito esporte, nós tínhamos assim muitas modalidades. Naquela época não nos faltou atividade física, o colégio supria tudo. Tanto é que nós participamos do voleibol, basquete, que era o destaque nosso, onde nós tínhamos mais assim referências. E depois tudo começou com o meu avô, que foi para o Itaim Paulista por volta de 1960, onde o Itaim ainda era puro, vamos dizer assim, barro, né? Eles amassaram muito barro lá. Meu avô, em uma das travessas ali da Avenida Barão de Lagoas, ele montou um comércio, o nome que se dava na época era Venda, praticamente do lado da casa dele. E ele ajudou muitas pessoas que foram empreendedoras no bairro. Ele teve 6 filhos, homens, e esses rapazes foram crescendo e foram jogando futebol. Na época, o futebol estava no auge, era a época do Pelé. Então, tudo quanto era espaço, a garotada jogava futebol. E meu pai, depois teve os filhos, né? Tenho 2 irmãos. Ele levava nós lá para a Sociedade Esportiva do Itaim Paulista. Meus irmãos jogavam bola e começaram a discutir: por que, que não, a sua filha não joga bola? Ela fica ali olhando, fica rebatendo a bola. Vamos montar um time de futebol feminino? Aí a filha do seu Dino farmacêutico achou muito bacana, eu não me recordo o nome dela, agora são muitas pessoas, e foi assim uma pessoa que contribuiu muito conosco, dando até uma caixa de primeiros socorros. E foram eles que começaram a nos incentivar no futebol. E uma coisa bacana também, o primeiro uniforme do time masculino foi o deputado Eurípides Salles quem doou. Então, assim, os recursos eram poucos, mas chegava de uma certa forma ou outra a contribuir um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, para comprar os materiais do futebol, né, que são tão necessários, as redes, e depois tinha que lavar os uniformes, as mulheres se prontificavam em ajudar. Foi assim que iniciou o futebol feminino, e tinha lá como presidente o Moreira, que foi o primeiro presidente do time. Se destacou vários nomes, tinha o Tricolor, tinha o Portuguesinha, enfim, se for falar todos os nomes, todo o campinho, toda a várzea tinha um time específico, mas eles jogavam muito entre eles. Ah, vamos jogar lá na Tiburcio de Souza, que era um outro time, mas eles repunham com o pessoal do Tricolor e acabavam misturando e jogando entre si.
Como as mulheres ainda não tinham um uniforme, não estávamos ainda em formação desse time, o que nós fazíamos? Esperávamos, né, a oportunidade de os homens, já o pessoal que jogava na várzea, arrumar para nós uma oportunidade. E não surgia, porque o pessoal não dava muita importância, talvez, assim, preconceito. Como eu tinha praticamente 10 anos de idade nessa época, nós não entendíamos isso, o que era preconceito, não é tão latente como hoje. E por eu ter sido criada numa família só de homens, desde o meu avô, dos meus tios, não tive tias que eu convivei só depois que eles começaram a namorar, tudo, com exceção da minha mãe. Por isso que eu trago o nome Rascazes. Você fala, por que você não usa Gonzales do seu avô, que foi todo o percussor lá do Itaim? Eu uso o Rascazes exatamente por isso, para honrar a mulher. Eu quis fazer uma homenagem à mulher, a ponderar, e por isso que eu uso esse nome. Tanto é que no italiano, quando que se termina com i, é o feminino, e a palavra, o sobrenome que termina com e, é o masculino. Então, eu resolvi homenagear e trabalhar essa questão. Houve, sim, um certo preconceito em relação aos meus irmãos, que sofreram um certo de bullying, porque o pessoal lá da sociedade esportiva, o primeiro jogo que nós fizemos lá, eu fiz um gol de bicicleta e eles falaram: "Oh, sua irmã joga melhor do que vocês, né? É melhor vocês irem para a cozinha." E começaram a fazer um certo bullying com eles. Tanto é que meus irmãos não curtiam muito que eu jogava. E teve um tio que apoiou, que foi o Nescau. E ele conseguiu arrumar um jogo lá no Palmeiras, no clube de campo, porque no clube de campo eles liberavam para a gente jogar, mas no oficial não. Então nós fomos jogar com um time feminino deles, que também estava em formação, com as filhas dos diretores de lá. Jogamos, que é essa foto aí que a gente mostra. Então, como teve uma repercussão bem legal com esse meu tio, eu cheguei no colégio lá, no JEG, e falei com as meninas da minha sala se elas topariam aí conosco no time e tal, e elas começaram a chamar. E já tinha umas outras meninas que já estavam jogando, além do período durante a semana, que nós não podíamos, porque nós tínhamos a escola, a gente só jogava no final de semana. E sempre íamos com o time masculino, porque até tinha uma época que nós treinávamos lá na Chácara dos Carneiros, e os homens resolveram marcar primeiro do que nós. E nós tínhamos que usar o uniforme deles. Eu falei: ah, não, esse uniforme, o suor do homem é complicado, né? Então, assim, nós tivemos que usar um uniforme. Eu ainda bem peguei do meu pai, que foi um pouquinho melhor, mas as meninas sofreram. Aí nós colocamos: olha, deixa nós jogarmos primeiro, até por uma questão, né, de dar uma oportunidade para as mulheres. Mas foi um trabalho muito grande, a tiração de sarro, que mulher não sabia jogar, isso sempre teve. E aquela coisa de que mulher ia virar homem porque estava se masculinizando. Eu não tive tanto problema porque, como eu praticava muito esporte, até a formação do meu corpo ajudou muito. Então, o feminino, o corpo fala por si. Mostra o seu lado feminino. Era muito visual no colégio. O colégio tinha muitos rapazes que comentavam nos nossos corpos, que eram bonitos, corpo atlético, enfim. Agora, vinha uma grande mudança, sim. Nós passamos, depois de um outro período, que tínhamos que estudar e não dava para fazer esporte e estudar ao mesmo tempo. Então, fomos aí dispersando um pouco. Mas eu vi uma grande mudança no futebol só mais para frente, quando a Milena, que namorava com o Ronaldinho, depois casou, ela já começou a exaltar um pouco mais o futebol. Aí começaram a ver com os outros olhos. E a Marta que deu esse show, esse privilégio para nós de levantar o futebol feminino. Mas o machismo ele está em todas as áreas
ele sempre vai existir, desde as famílias. Nós temos ainda um caminho longo pela frente. Eu mesma, às vezes, no meu trabalho profissional, enfrentei muito esse problema na questão da liderança e outros momentos também que nós vemos que nós temos aí a política, que é um outro caminho que nós temos que, vamos dizer assim, enfrentar, trabalhar e tentar melhorias. Como conseguimos no futebol, eu dou os parabéns para essas meninas, quero conhecê-las, conte com o meu apoio, eu tenho muitas histórias, não sei se todo um relato dá para se contar de uma vez com fotos, mas eu acho que presencial nós poderemos transmitir mais esse tato a tato, essa energia, e que a pandemia termine logo para que a gente possa fazer esse contato.